Agora, vamos falar sobre as concepções do divino, as concepções da deusa, as maneiras de entender a divindade. Bom, existem diversas formas da gente entender e de compreender o sagrado. Em um primeiro momento, eu trouxe três chaves para compreendermos: monoteísmo, politeísmo e monolatrismo. O monoteísmo talvez seja mais fácil para nós que fomos criados em uma cultura cristã, judaico-cristã, que é essa crença em uma única divindade, a crença em um único Deus. E muito, nesse caso judaico-cristão e islâmico também, esse Deus muito mais associado já à figura masculina, né? Mas o monoteísmo seria basicamente isso, a crença em uma única divindade. Mas, claro, também é possível que você tenha a crença em uma única divindade e que essa única divindade seja a deusa. Existem pessoas que se comunicam diretamente com a fonte e entendem essa unidade como sendo a própria deusa. Uma maneira diferente de entender do monoteísmo seria justamente o politeísmo. O politeísmo ele é a crença em mais de uma divindade, mas no politeísmo, cada uma dessas divindades ela acaba preservando a sua individualidade. Uma divindade é diferente, de certa maneira, independente da outra divindade. Eles possuem seus próprios gostos, seus próprios poderes, suas próprias áreas de governança, suas aparências. Um exemplo é o da religião grega, por exemplo, né? Onde cada divindade é uma divindade, eles têm uma independência maior, cada divindade com gostos bastante específicos. Em um contexto mais nova era, esses até mesmo pode acontecer uma visão politeísta de terem deuses de panteões diferentes. Então, por exemplo, a crença na deusa do amor, mas existe a deusa do amor Afrodite, que é diferente da deusa do amor Oxum, que é bem diferente da deusa do amor Freia. Com mesmo que tenham raios de atuação parecidos ou bastante semelhantes, elas ainda assim possuem aparências diferentes e gostos diferentes e teriam individualidades únicas, beleza? Um outro ponto que pode ser talvez uma conversa entre o monoteísmo e o politeísmo, um pouco menos conhecido, é o monolatrismo, que é a crença em uma única divindade que se expressa através de outras divindades menores. Um exemplo de crença que tem o monolatrismo é a Kemética Ortodoxa, que é uma religião egípcia, né, de reconstrucionismo egípcio, onde existe uma divindade central e dessa divindade se irradiaram outras divindades menores, como Ísis, Osíris, Anubis, Sete, todas as outras divindades. Essa visão do monolatrismo, ela também se difundiu bastante, principalmente na Wicca, né, através da crença de que todas as deusas são uma única deusa. Pensar na deusa como se ela fosse um grande diamante. E cada faceta desse diamante representa uma dessas divindades. Bom, então existem pessoas que elas vão perceber a divindade dessa maneira, como sendo tudo uma única coisa, sendo tudo a unidade, uma crença mais monoteísta, uma crença de divindades separadas, independentes, deusas diferentes, politeísta, e essa crença monolatrista, que é essa crença de que existe uma única divindade, existe a unidade, mas essa unidade ela se manifesta através da multiplicidade. E o gostoso disso é de a gente pensar não a religião tal funciona dessa maneira, porque dentro da espiritualidade da deusa existe espaço para esses três tipos de percepções. O mais importante é o contato, a comunhão direta com a divindade e que a partir do seu contato você consiga perceber quais são suas verdades, como que você consegue sentir e experienciar a deusa. Essas três maneiras são maneiras válidas e possíveis. Outra possibilidade de entendimento, de compreensão, é a da chave da imanência ou transcendência. Quando nós falamos da imanência, nós estamos falando que o divino está se manifestando na natureza material. Ou seja, a deusa ela está encarnada junto com a gente. Dando alguns exemplos, seria como se não é que a deusa mora no mar, a deusa é o próprio mar. A deusa ela não é representada pela pomba. A deusa é a própria pomba. A deusa não cuida de você. A deusa é você. Essa percepção de imanência coloca que tudo que existe na natureza física, na natureza manifestada, é a deusa presente ali. Até a simples tampinha da garrafa PET, ali tem a natureza divina, ali tem algum grau de consciência da deusa. Esse tipo de percepção nos lembra muito do mito da deusa estrela, onde toda a natureza foi composta a partir dos pedacinhos dela. E para isso abre um questionamento interessante.
Se a divindade, se a deusa, ela é imanente, ela está nas coisas, a deusa seria mortal ou imortal? Porque, por mais que a essência da rosa exista, a rosa um dia irá morrer. Por mais que nós, seres humanos, também existimos, um dia nós iremos morrer. Então há também a possibilidade de entender que a deusa ela pode ser mortal ou a deusa também pode ser imortal. Isso não é uma questão definida dentro da espiritualidade da deusa. Está aberto para as duas percepções, para os dois entendimentos. Outro aspecto que se contrapõe à imanência é o entendimento de transcendência da divindade. Ou seja, o divino ele não é limitado pela criação. Ele está além dos limites do mundo. Muitas vezes, dentro da ideia de transcendência, não é nem que não está limitado, mas é que ele não está nem contido. O divino seria algo separado, algo além que eu vou acessar. Bom, a ideia da transcendência, ela comunga com a ideia de um Deus que está fora, que ele está acima e te observando. Como eu falei, esse tipo da transcendência está mais presente dentro de culturas patriarcais e da imanência, a deusa na natureza, dentro de culturas que são matrifocais. Mas veja, é possível ser ao mesmo tempo imanente, acreditar que a divindade está presente em toda a natureza, e também ser transcendente, entender que existe essa divindade fora também. Acho que um exemplo bom para a gente entender é pensar no Machado de Assis e Dom Casmurro. Bom, a gente consegue entender que a obra Dom Casmurro, Machado de Assis é imanente dentro da obra de Dom Casmurro, porque tudo saiu da cabeça do Machado de Assis. Mas se você for pensar, o Machado de Assis ele tem outras obras, ele tem uma outra vida também para cima, ele tem uma outra história, ou seja, ao mesmo tempo que ele está imanente ali na obra de Dom Casmurro, ele também transcende, ele também é maior do que aquilo. Essa é uma boa maneira de entender é, uma das possíveis interpretações, visões para entender a divindade. O importante desses tipos de apresentar esses tipos de visões é dar ferramentas, dar uma linguagem para que você possa compreender através da sua prática, a partir da sua vivência, como que você sente essa divindade. E caso você não sinta de uma dessas maneiras, é importante que você possa vivenciar, comungar, se abrir para poder ter uma noção própria do divino. Não acreditar na deusa, na divindade ou em qualquer outra coisa porque alguém falou ou porque talvez tenha te agradado escutar sobre, mas porque essa vivência partiu de algo seu, de uma vivência profunda, íntima, interior sua, para que você possa ter a certeza, ou pelo menos um vislumbre passageiro, né, um vislumbre ali do que seja verdade, do que você entende de comunhão com o divino. É muito mais válido a percepção individual, a percepção pessoal, do que simplesmente seguir uma correnteza da maioria ou adotar um novo dogma sem maiores reflexões pessoais. Quando nós falamos da deusa, nós vamos pensar em algumas divisões específicas. É muito popular hoje a gente falar da jovem, da mãe, da anciã. Esse tipo de divisão é uma divisão mais moderna e que surgiu com a religião da Wicca. A Wicca que proporcionou muito dessa divisão, pensando até mesmo nas fases da lua, né? Mas é importante te notar que não era sempre assim. Quando nós pegamos divindades gregas, por exemplo, a maioria das divindades eram representadas jovens, no máximo ali na meia-idade, a grande maioria, né? Porque eles queriam representar o ápice da saúde humana, o ápice da vida terrena, justamente para ser essa concentração de poder, de vitalidade, de saúde. Justamente por isso, essas imagens elas eram mais jovens, assim, né? Bom, quando nós vamos falar das representações modernas, a gente pode encontrar a deusa Hecate como uma anciã, por exemplo. É bastante comum nos dias de hoje. Para os gregos já não era. A deusa Hecate era vista já como uma jovem, como uma donzela, né? De grande força, de grande poder. Tudo bem? Mas ainda assim, hoje existe essa divisão de jovem mãe anciã, que é uma das possibilidades de compreender a deusa. Uma possibilidade bastante útil, na verdade, para que nós possamos aos poucos compreender pedaços, fragmentos da deusa. Porque quando nós queremos entender a deusa como um todo, talvez seja um pouco difícil para a nossa mente racional se aproximar dela. E quando nós conseguimos, é muito difícil a gente pensar que a deusa doadora da vida é a mesma deusa que encerra com a morte, né? Que a senhora da fertilidade também é a senhora da infertilidade. Todos esses aspectos são aspectos da deusa. Mas, quando nós dividimos por pequenas facetas, nós conseguimos nos conectar com aspectos específicos para compreendê-los melhor. Uma outra divisão possível é de deusa do céu, da terra e do mar. Existem diversas outras divisões, na verdade.
Mas o mais importante é que você possa compreender alguma dessas divisões e entender que elas existem para facilitar o nosso entendimento humano sobre a divindade. O Eric Neumann, ele foi um antropólogo e também um analista junguiano, um estudioso das obras de Jung, e ele fez um esquema de faces da deusa, que é o que está na presente aí para vocês. Dividindo entre mãe, virgem, a face da deusa negra, a velha bruxa, a bruxa jovem. E dentro desse quadro, ele coloca várias outras deusas de acordo com esses espectros. Então, por exemplo, no aspecto virginal da deusa, a gente encontra a deusa Maria, a deusa Sofia, que são responsáveis pela sabedoria, pela visão, pela inspiração, pelo êxtase. Ao contrário da mãe, que ela é encontrada ali com a figura de Deméter, de Ísis, que elas são senhoras do fruto, do nascimento, do desenvolvimento. Na contrapartida, nós vamos ter, por exemplo, ali no aspecto da mãe terrível, a deusa Hecate, a deusa Kali, que são responsáveis pela morte, pela deterioração, pelas doenças, pela extinção. A bruxa jovem, representada ali por Lilith e por Circe, representam também o êxtase, mas fala sobre também a transformação da dissolução, fala também sobre a impermanência. Nesse sentido, o Eric Neumann ofereceu também um outro diagrama para que possam ser colocados aspectos da deusa de maneira diferenciada, também para facilitar a nossa compreensão sobre os diferentes raios de atuação da divindade. As expressões religiosas que envolvem a cultura da deusa, elas estão em diversas culturas, em diversas religiões, em diversas manifestações espirituais. E claro, a depender de qual que nós estamos falando, nós vamos ver uma presença mais ostensiva ou menos ostensiva da deusa, do sagrado feminino ali presente. Mas, principalmente após a década de 50, de 1950, diversas vertentes surgiram e frutificaram com mais força, falando sobre o papel central da divindade, da deusa. Trago aqui para vocês o xamanismo matricial. E para nós brasileiros, nós temos uma referência que foi a Carminha Levi, que desenvolveu muito de xamanismo matricial, colocando a presença de deusas de diversas culturas, diversas religiões, um caráter bastante ecumênico dentro das tradições xamânicas, colocando que não só a terra é o corpo da deusa, mas que todas as manifestações da deusa são também manifestações de apreciação à natureza, né, de comunhão, de contato com a natureza. A Carminha Levi, essa figura brasileira que hoje ela não está mais viva, mas ela deixou um grande legado, além de um templo, incluindo também um livro sobre a Madonna Negra e o papel dela dentro do xamanismo. Então temos essa figura do xamanismo matricial que surge com força, né, associando movimentos de ecoespiritualidade e espiritualidade feminina. E um outro também bastante importante é o movimento da bruxaria, principalmente através da Wicca. Aliás, acho que grande parte desse ressurgimento do culto à deusa, nós devemos, uma boa parte dele, à linguagem da Wicca, né? Essa linguagem mais acessível, mais universal, que surgiu principalmente de quando a Wicca foi para os Estados Unidos, se mesclou com o xamanismo nativo norte-americano e se mesclou também com as ondas feministas que estavam acontecendo lá naquele momento. Possibilitando, sim, uma expansão dessas figuras femininas, né, dentro da cultura ocidental e o espalhamento mesmo dessa religião sem um estigma maior. Agora, mais para frente, nós temos também vários círculos livres, círculos que não são de uma religião específica, mas que eles são abertos para receber aspectos específicos, né, de cada divindade, da deusa, para que possam celebrar a deusa dentro desses círculos. Existem círculos que são círculos espirituais, onde vão ter ritualística, sacerdotais, de devoção, comunhão com a deusa, mas existem círculos também que são círculos mais políticos, de formação política para mulheres, e que também envolve um certo ecofeminismo e um feminismo relacionado a essa figura da divino feminino, do divino da deusa. Bom, perceba que, como eu falei para vocês, a presença da deusa ela pode estar mais ostensiva ou menos ostensiva. Eu já cheguei a encontrar terreiros de Umbanda que eles tinham uma estrutura e um desenvolvimento bastante patriarcal mesmo, apesar da presença de figuras femininas, como Iemanjá, Oxum, diversas outras divindades, mas eu conheci também terreiros que eram também de Umbanda, que eram extremamente matrifocais, com essa abertura maior à presença feminina, ao sagrado feminino,
e até mesmo essas questões culturais que eu falei, né? De uma menor hierarquização, de algo menos centralizado de poder. Mas podemos discutir mais sobre isso na nossa próxima aula, que são sobre os valores espirituais dentro da espiritualidade da deusa. Quais são os valores presentes na cultura da deusa? Lá nós vamos poder falar sobre o que sustenta, em essência, essas religiões, esses grupos matrifocais. Vejo vocês na próxima aula.